da vida. Jesus, ele representa para nós hoje o caminho, a verdade e a vida. Jesus representa hoje para nós o elo de ligação entre o homem e Deus. Mas também temos a opção hoje de nos alimentar de duas formas. Ou nos alimentamos do que nós achamos bem ou mal, ou nos alimentamos da palavra de Deus. Então ainda temos o livre-arbítrio para escolher se alimentar do que Deus coloca sobre autoridade nesta terra, ou nos alimentar do que nós achamos certo ou errado. Então, o que é se alimentar da árvore da vida? Se alimentar da árvore da vida é exatamente se alimentar do que Deus revela aos nossos corações. E Deus só revela aos nossos corações o que está em sua palavra. Gostaria que você fechasse a sua Bíblia agora. Que você prestasse atenção aqui na palavra. Então, como poderemos nos alimentar da árvore da vida? Obviamente, nos alimentando da palavra de Deus, nos alimentando dos ensinamentos que o nosso Deus deixou escrito para nós. Mas temos a opção de nos alimentar desta palavra e temos a opção de nos alimentar do nosso próprio conhecimento. Porque quando nos alimentamos da palavra de Deus, o caminho de Deus é exatamente perdão, paz, longanimidade, benignidade, bondade, temperança, domínio próprio. Agora, os nossos próprios caminhos é perdição, é julgamento, é ser julgado, é falta de paz, é falta de ânimo. E quando começamos a querer ser como Deus, como assim o diabo quis, e assim o diabo implantou este pecado em nossas vidas, nós começamos a querer ser Deus. E como começamos a querer ser Deus, nasce em nós o desejo de julgar e ser julgado. O ser julgado é uma consequência do julgar. Não existe eu julgar uma pessoa e não ser julgado também. E por que não existe isso? Porque a própria palavra de Deus, no livro de Mateus capítulo 7, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir vós também. E ainda em Lucas capítulo 6, versículo 37 diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltai-vos-ão. Então passaram-se milhares de anos, mas as coisas não mudaram muito. Ainda temos a opção de viver como no jardim do Éden. Meus amados, temos esta opção ainda. Em meio a esta crise que vivemos, ainda podemos viver como se estivéssemos no paraíso. Vira para o teu irmão e fala assim: você quer viver no paraíso? Mas como é isso, pastor? Meus amados, o meu filho Gustavo, ele estando ao meu lado, obedecendo às minhas palavras, a obrigação de cuidar dele é minha. Eu não vou deixar que lhe falte roupa, comida, um lugar para dormir, se ele estiver ao meu lado me obedecendo. Mas se porventura ele se desgarrar de perto de mim e começar a querer saber o que é o certo ou o que é o errado do jeito dele, eu não vou ter autoridade sobre ele, porque ele não está perto de mim. Olha, Adão, quando pecou, o que aconteceu com ele? Ele começou a se afastar do paraíso, e ele foi expulso do paraíso. E quanto mais ele andava
vagando por esse mundo, mais longe ele ficava da árvore da vida. Então o pecado, o julgamento, o julgar, o querer saber o que é certo ou o que é errado, o que é mentira ou o que é verdade, isso nos leva a nos alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, e deixamos de ser como criança, perdemos a ingenuidade da criança. Quando uma criança é pequenininha e você está carregando no colo, ela não tem opção, ela tem que estar no teu colo. Mas quando ela começa a andar, na medida que ela vai crescendo um pouco mais, ela tende a ter as suas vontades e quer colocar as suas vontades em prática. E é aí que a autoridade dos pais precisa ser imposta. E é aí que Deus assim o faz conosco também. Deus te chama aqui, meu amado. Deus te recebe de portas abertas. Você entra à igreja sujo como está, podre como está, casamento quase terminando, vida sentimental acabada, espiritual nem se fala, cheirando mal. Deus te trata, Deus te dá um banho, Deus tira os seus carrapatos, mas de repente você começa a crescer espiritualmente e acha que já pode ser Deus, acha que já pode julgar, acha que já está à altura de Deus, e começa a se desgarrar, começa a sair do colo de Deus e começa a querer andar com as suas próprias pernas. E aí começa a arrumar um bom emprego, e já arruma um bom emprego, porque assim a promessa de Deus é essa: se eu estou no caminho do Senhor, Ele vai abrir as portas para mim, e o Senhor abre as portas para você, e você começa a trilhar naquele caminho maravilhoso. Mas logo esse caminho, você se desviou do caminho de Deus, e certamente você vai passar por algumas dificuldades, e a paz que o Senhor te garante, você vai acabar perdendo, porque o Senhor não te garante uma vida tranquila e sossegada. O Senhor, Ele te garante paz em meio à tribulação. Aleluia. O Senhor, Ele te garante a vitória em meio à guerra. O Senhor não te garante que Ele não enviaria guerra para você, mas Ele enviaria o Espírito Santo dEle para estar com você em meio à guerra. O Espírito Santo de Deus e o próprio Deus diz em sua palavra que Ele não está querendo bebês espirituais a vida inteira, e nós vamos chegar lá, e eu já estou pulando todos os passos. Mas, meus amados, falando ainda do bem e do mal, de duas escolhas, árvore da vida e conhecimento do bem e do mal, nós só temos duas opções: ou andar obedecendo a Deus, como o Gustavo pequeno agora ele faz, e eu ter a responsabilidade de cuidar dele, porque assim é a minha responsabilidade. Ou tentar caminhar pelos meus próprios caminhos, tentar saber o que é certo ou o que é errado, tentar descobrir a igreja que é certa ou a que é errada, a igreja que é heresia ou que não é heresia, o pastor que está correto ou o pastor que não está correto. A palavra de Deus já nos alerta sobre essa apostasia dos últimos tempos, igrejas que seriam levantadas, bispos que seriam levantados, mas a hora que chegasse lá no acerto de contas, Deus iria separá-los e falar: ó, pode sair daqui que eu não vos conheço. Porque a promessa de Deus é que Ele iria operar milagres em nome de Jesus. Não depende do homem então para os milagres acontecerem, mas sim depende de Deus. Deus dá a cada um a sua porção. Se o pastor A, B ou C, o apóstolo A, B ou C, o bispo A, B ou C, ele faz aquelas maravilhas A, B ou C, porque assim Deus permitiu para ele. Assim como eu tenho a minha porção e você tem a sua porção. Agora, quando você tenta ser Deus e tenta julgar o que é apostasia, o que é apostasia está fora da palavra, o que é heresia, coisas pregadas fora da palavra, quando você quer julgar isso, é porque você não está se alimentando da árvore da vida. Você já está conseguindo discernir o que é certo do que é errado. E nós não fomos criados para discernir o que é certo ou o que é errado, porque nós já nascemos pecadores. Se nascemos pecadores, logo pode dar fruto do que em mim? Fruto do pecado, porque eu nasci de Adão e eu sou pecador. Então, como ter uma vida nascida do Espírito Santo, se alimentando certamente sempre da palavra de Deus, da árvore do bem e do mal? Combatendo o velho homem com o novo homem.
Utilizando-se do quê? Como pregamos há 2 semanas atrás, ou a semana passada, da força do Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus pode nos dar força para guerrear nesse mundo, deixar as práticas antigas. Meus amados, talvez você tenha costume de julgar, talvez você tenha costume de querer saber o que é certo ou errado na sua casa, mas isso é prática do velho homem. Combata isso. Mas combata com que? Com o Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, sendo batizado no Espírito Santo, falando em línguas estranhas, porque Ele intercede por você, e Ele te traz para o caminho da obediência, e fazendo com que você se alimente da árvore da vida. Então, como combater o velho contra o novo homem? O velho homem logo é nascido da carne, logo se espera o que dele? Fruto da carne, a morte. Mas o nascido no Espírito se espera o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, ou seja, a vida. E como nos últimos tempos a própria palavra diz que iria faltar amor, iria faltar fé, muitos esfriariam, exatamente por isso, porque estão alimentando um espírito de julgamento sobre as suas vidas. E a palavra de Deus ainda diz, meu amado, preste atenção nisso, se você tem sido muito julgado, é porque você tem julgado muito. Então preste atenção. Se somos nascidos no Espírito, precisamos então lutar com nossas armas espirituais. Eu preciso deixar de lado tudo que eu aprendi sobre injustiça e justiça, e buscar a justiça de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então as coisas não estão sendo acrescentadas, talvez porque você esteja dentro da igreja, mas não está buscando a justiça de Deus, está procurando a sua própria justiça. E como é essas armas espirituais, eu quero ler com você lá no livro de Efésios capítulo 4, abre a sua Bíblia comigo, Efésios 4, dos versículos 1 ao 32. Eu tentei resumir e fui tentando tirar um versículo ou outro, mas eu não consegui, é tudo muito lindo. Repita assim comigo, fala assim: existe 2 árvores. A árvore da vida, que é Jesus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu preciso me alimentar da árvore da vida. Irmãos, prestem atenção, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha que coisa interessante, não é a árvore do bem e do mal, é querer conhecer o que é bom ou o que é ruim. Você tem querido conhecer o que é bom ou ruim? Morte para você. Se alimentou da morte. Sabe aquela mulher que vai vasculhar a vida do marido lá no emprego dele? Está procurando sabe o quê? Morte. Está querendo conhecer o que é o bom e o ruim. A palavra de Deus não diz para nós fazermos isso. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Diz que a mulher sábia, ela intercede pelo seu marido. Há muito mais valor em uma mulher justa intercedendo da sua casa, do que indo atrás do marido, batendo na porta do serviço dele, fazendo o danado lá passar a maior vergonha. Presta atenção. Quer conhecer o bem ou o mal? Presta atenção. Outros ainda querem estudar a Bíblia do começo ao fim. Querem ser biólogos não. Querem ser teólogos. Biólogo, eu lembrei da nossa amada Vanessa ali. Querem ser teólogos, mas estão querendo conhecer o que é bem e mal. Sabe quem que é o justo juiz? O nosso Deus. Sabe de quem eu sou servo? De Deus. Sabe quem você é servo? Quem
sou eu para julgar você, se você é servo do mesmo Deus que eu? Ele tem o poder para me julgar e julgar a você. Eu não tenho autoridade espiritual para te julgar. Quem julga é somente o nosso Deus. E Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: portanto, meus amados, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Olha aqui, meu amado, você foi chamado para estar aqui. Você não está aqui porque você escolheu, você foi chamado por Deus. Deus te chamou para estar aqui. Você não está aqui por opção, não. Aplauda ao Rei Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Meu amado, você foi chamado, olha só, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Olha quem dá é Cristo. Por isso diz: subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, para de julgar. Aquele obreiro ali é mais abençoado que o outro, aquele pastor é mais abençoado que o outro, a palavra daquele sim é mais poderosa que aquela outra. Deus, Ele deu deliberadamente para cada um segundo a vontade dEle. Versículo 9: ora isto, Ele subiu, que é senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os homens para cumprir todas as coisas. E Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. E quem é o cabeça? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus amados, aqui Deus fala comigo. Versículo 16: do qual todo o corpo bem ajustado. E Deus nos revelava no início do ano porque a nossa igreja não cresce e patina, e está aqui. A revelação está aqui. Quarta-feira Deus nos deu uma revelação, hoje Deus nos dá outra. Precisamos estar bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas. Eu dependo de você e você depende de mim. Isso é estar ligado. A mim, o meu braço não consegue mexer se não tiver uma junta chamada cotovelo. Auxílio de todas as juntas segundo a justa operação de cada parte. Cada parte tem a sua função justa. Faz o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto traz aumento. Um membro isoladamente, ele morre. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade do pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregando-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o ouvistes e nele fostes ensinados conforme a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas vontades
próprias do seu próprio engano, que significa concupiscências, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou seja, na vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aprendemos a semana passada, já somos limpos pela palavra que temos aprendido. É o que Deus nos falou semana passada em João 15, e é o que diz aqui, já somos limpos pela palavra que nos foi lançada. Então, exatamente por isso, nós precisamos praticar as obras do novo homem. E vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Olha aqui, ó. Eu sou fiel com Deus, eu falo a verdade para Deus. Deus está mandando você falar para o seu próximo a verdade. Vira para o seu irmão e fala assim: eu preciso falar a verdade para você. O meu problema é com você. Versículo 26, prestem atenção: irai-vos. Temos o direito de nos irar? Temos? Amém. Mas tem uma vírgula: e não pequeis. Você pode se irar, mas o novo homem fecha a boca. O novo homem segura. A nova mulher se segura. A nova mulher se ira porque o marido não chegou, mas não fala mal do marido para a vizinha. Presta atenção: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Pessoas iradas vão dormir e ficam, perdem a noite de sono, porque Deus, na sua palavra, diz que Ele manda os verdugos, espíritos atormentadores, te atormentar. E não é capeta não, é Deus mandando lá te atormentar para você pedir perdão. Você tem o direito de se irar, mas você tem o dever de pedir perdão também. Amém ou não amém? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra nojenta, torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação. Meus amados, fofoca, mentira, isso não edifica ninguém, e é isso que devemos expulsar do nosso meio. Toda palavra torpe, toda palavra que não